queridos! Com mais um episódio aqui do Fala Doutor, onde o sabido aqui é você. Antes de começar o programa, pedir para vocês, seguidores, seguidoras, internautas, povo, segue aí o canal, não deixa de seguir o canal, aciona o sininho, que sempre que tiver novidade o bicho vai tocar lá avisando que tem programa novo. Estamos aqui com o meu co-host, para não deixar de apresentá-lo, doutor Anthony, os olhinhos azuis aí que apaixona qualquer um. Eu sou daltônico, é a mesma coisa. Verde e azul. Aqueles óculos novos aqui para daltônico. Bicho, depende da luz, né? Porque eu tava olhando pra tela aqui, Vitor, tá amarelo. Eu disse, não, bicho, tá preto. Então tá bom. Então você tá dizendo que tá preto aqui a logomarca. O próximo convidado vai ter que ser um oftalmo. Podemos pensar no sentido. E no programa de hoje está sensacional. Estamos aqui com o doutor Breno Ferraz. Lê suas considerações aqui, seu currículo, né? Breno Ferraz é médico urologista e medicina de estilo de vida, né? Isso, que interessante esse termo. Mentor de médico. Ó, o cabo é brabo, viu? Ele bota os cabas para pensar, o médico para pensar. Doutorado, né? Com doutorado em cirurgia, casado com Amanda, pai de Isadora, Mariana e Breno Filho. Seja bem-vindo, meu amigo. Estamos aqui para tratar desses assuntos maravilhosos, que inclusive tem umas curiosidades aqui bem interessantes que a gente vai tocar aqui no decorrer do programa. Muita coisa. Né? Pois é, Vitor. Seja bem-vindo. É um prazer grande, é um prazer enorme estar com vocês. Pessoas que eu admiro, pessoas que a gente tem um carinho grande, pessoas que querem fazer nossa terra e nosso sertão dar certo. Então, nada mais feliz de estar aqui com vocês, discutir temas de saúde, discutir temas de gestão, discutir temas de empreendedorismo, discutir a vida, né, como um todo. E isso me motiva muito, me faz sair de casa feliz da vida. Como eu disse, eu tinha compromisso, mas não podia deixar de estar aqui com vocês. E isso me motiva a cada dia mais a fazer, entregar e ajudar as pessoas da nossa região a entender, saber das suas doenças, saber das suas formas de sair de doenças, que entra aí muito essa história de medicina de estilo de vida. A gente sempre foi treinado para entender o que é uma doença, mas a gente dificilmente sabe como evitá-las, na sua essência, no que pode hoje em dia a medicina ajudar você a evitar. Somos excepcionais em diagnosticar doenças e tratar. Não tem nada mais perfeito que a medicina. Mas às vezes a gente se perde nesse caminho de por que então eu não posso evitar a doença ao invés de tratá-la? E aí entra essa medicina de estilo de vida, que tem ganhado espaço, que tem crescido e que a gente vê hoje na cardiologia, o Toninho também praticando, tentando buscar caminhos que não façam a pessoa adoecer e não apenas dizer você tem uma doença e tome remédio pro resto da vida, né? Então é termo novo, parece diferente, mas é uma coisa que já se faz há 20, 30 anos. Só que como o nosso país demora demais a despertar, né? Isso é uma coisa muito americana, que já se faz há muito tempo, mas chegou com tudo. E aí, hoje a gente vai ter essa oportunidade de discutir muitas coisas aqui. Muito bem. É a chamada mudar a cultura, né? É mudar a cultura e mudar a cultura de um povo que está tão acostumado aí a agir de forma... Eu costumo usar esse termo. Deixar o ladrão entrar para depois cuidar da segurança é bem complicado. Mas, enfim, tá aí explicado o termo. Eu fiquei curioso que você, quando mandou isso, cara, como é isso, velho? Medicina tá vestido de vida. Mas, Breno, você hoje é um médico extremamente consolidado aqui na região, mas conta um pouquinho assim. Tu sempre morou em Serra Talhada, morava em outra cidade, tem raízes aqui. Como é que tu foi parar aqui na Serra das Talhadas? Na verdade, minha família é daqui da região e eu, na verdade, criei um elo em Serra Talhada porque aqui eu quase morri. Assim bom, que eu nasci... Né? É interessante. Exatamente. Assim. O elo foi criado de imediato. Assim que eu nasci, 11 dias depois, eu tive uma desidratação muito séria e a gente viu o tanto de crianças que se morriam antigamente. A gente até brinca que a expectativa de vida das pessoas aumentou, mas na verdade é que deixou de morrer crianças e isso faz a expectativa de vida aumentar. A gente não ganhou tanto em expectativa de vida, mas as crianças pararam de morrer e por isso a média sobe muito. Quando uma pessoa morre com 1 ano de idade e morre com 70, essa média vai jogar para cima, né? Mas eu praticamente fui entregue à minha mãe com a história de dizer assim, leve seu filho para casa para poder morrer com a família. E minha mãe não aceitou. Ela não aceitou o que a medicina dizia que era o correto naquele momento. E foi atrás de outro colega que estava se formando, mas estava
vivenciando outros conhecimentos na medicina, e ele disse, não, volte para lá e a gente vai dar leite, porque na época ele não podia alimentar a criança de forma alguma. E foi dando esse leite. No primeiro dia eu passei, minha mãe achou realmente que eu já tinha ido. No outro dia eu comecei a reagir um pouquinho, comecei a alimentar, daqui a pouco eu saí. Então, acho que ficou essa ligação, né? Foi até no Pronto-Socorro São José, que é um hospital que hoje não funciona mais aqui. Uma pena, né? Uma pena, né? A saúde ter chegado nesse ponto, mas depois disso eu acho que esse laço ficou muito forte, porque eu nunca morei em Serra Talhada. Entretanto, depois de tanto tempo, voltei para desenvolver aqui, crescer aqui, fazer as coisas pela região. Então, assim, apareceu dentro de mim um momento de dizer assim, vai para sua terra. E olha que eu já morei em 14 cidades, né? O tempo que eu fiquei mais parado em uma cidade foi em São Paulo, que eu fiz 6 anos da faculdade. Mas aí depois eu fui para vários lugares, eu estava em Brasília na época. Na época a vida estava toda equilibrada, eu me dediquei muito ao transplante renal, então coordenava uma equipe de transplante lá no Hospital da Asa Norte em Brasília, estava com a vida toda organizada, até que minha avó teve uma fratura de fêmur aqui. E nessa vinda para cá, tu conhece bem Clovinho, vocês conhecem bem Clovinho, né? A conversa de Clovinho para derrubar um boi. Então ele disse, cara, é a hora de você vir para sua terra. E daí estive em Serra Talhada, fiz cirurgia, fiz a parte de urologia, me especializei em transplante, queria fazer medicina e fui no doutorado, fui muito para a área científica. E depois eu fui desconstruindo isso. Eu fiquei e disse assim, cara, ao invés de eu dar um rim para uma pessoa, que tal se eu evitasse esse rim não adoeça? E aí entra a medicina de estilo de vida. Aqui eu não consigo fazer o transplante, mas eu consigo fazer muita gente não perder mais o rim. Então isso mudou minha perspectiva, mudou meu olhar, mudou meu saber de médico. E isso me deixa hoje muito feliz de saber que a gente consegue pegar uma pessoa que estava com a vida envelhecida e acabada e tudo, e ela volta a viver bem, com qualidade. E a gente dificilmente teria essa oportunidade se não abrisse a cabeça para outros saberes e outros conhecimentos. Então, isso para mim foi fantástico, ter voltado para minha terra e cuidado do sertanejo, que às vezes é tão desassistido, né, Toninho? É verdade. É uma escassez de profissionais e às vezes muita gente fazendo muita coisa errada que faz tanto mal às pessoas, né? Quantas vezes eles não vão para Recife e o cara joga um exame fora ou diz que não é isso, ou o que é que estão fazendo por lá. Então a gente queria acabar com isso. E hoje eu fico muito feliz de ser convidado para dar palestra para o pessoal de Recife, quando na verdade é o contrário, a história, né? Eles que chamam a gente de vem cá para vocês aprenderem alguma coisa. E agora, nesses últimos tempos, eu tenho aberto quase todos os congressos de urologia que tem em Pernambuco. E me diz uma coisa, é massa. Como é que foi essa transição? Porque assim, você é urologista e homem sabidamente só vai quando o bicho pega, né? Quando já está nas últimas. Eu acho que, por exemplo, principalmente a questão de próstata, eu acho que é comum você pegar no consultório, às vezes o cara quando já está fazendo um bexigoma, não consegue mais fazer xixi, já está naquele processo... já que você tem que ser mais invasivo e tudo mais. Claro. Como é que foi esse processo, assim? Você começou a estudar medicina mais de estilo de vida, começou a entender mais de prevenção, mas como é que foi convencer os seus pacientes para tentar que eles se precavessem com mais segurança? Tem uma coisa na medicina que a gente vivenciou agora, você como cardiologista deve ver isso com muito mais frequência, de às vezes um cara jovem, do nada, tem uma dor no peito, vai para um hospital e morre, e ali foi um infarto fulminante, como agora a gente vivenciou um assunto triste aqui. Eu acho que até a gente deve falar um pouco e dar um pouco de honra, né, ao professor nosso de tênis, que foi o Alonso, né, que 36 anos e faleceu de uma hora para outra de um infarto. Então, essas coisas chamam a atenção das pessoas, né? A morte é uma coisa que ninguém ainda sabe lidar muito com ela. Acho que a gente tem diversos medos na vida. Um dos medos é de não ter dinheiro amanhã para sustentar a família, para não dar alimento. Então, muita gente tem medo de ficar pobre. Tem muita gente que tem medo de morrer. Tem muita gente que tem medo disso aqui, de sentar aqui e falar, né? De falar de oratória, de se apresentar para o público. Isso que é o medo mais comum, mais do que a morte, inclusive. Inclusive, tô na luta para trazer Dani, viu? Mas Dani vai vir, já tá organizado. É um desafio. Amarre ela e traga para essa minha filha. Ó, finja que tá com um monte de mulher e você vai falar de gestação, né? Mas vou trazer. É até interessante um dia vocês trazerem para discutir assim, como oratória, como abrir, como fazer isso. O que vocês se desafiaram a fazer aqui, né? Vou trazer a Grazi aqui, que é para ela ficar mais relaxada, né? Exato. É isso. Então, assim, a gente vivencia diversos medos. E o medo na saúde é um medo que mexe demais com as pessoas. Quem aqui perdeu alguém que é importante, um pai, uma mãe,
um avô, um tio, um primo, um amigo, sabe o que é a dor que é. Essas pessoas não precisam nem estar do lado da gente para a gente lembrar e sentir a dor. Na hora que a gente lembra dela, lembra de algum momento, lembra de alguma coisa boa, aquilo fica dentro da nossa vida, da nossa vivência. E são esses lados que despertam, às vezes, um cara para se cuidar. Porque consciência, falar, pegar uma carteira de cigarro e colocar lá um câncer ou colocar lá uma amputação, não faz ninguém deixar de fumar. Os caras pegam do legal. Né? Não é? Que tá assim, aí vai, o legal, me dá o do legal. Exatamente. Né? Ou seja, me dá isso aqui, por exemplo, do aborto, que eu sou homem e não vou ter isso aqui, né? Exato. Como se você escolher essa doença que vai ter. Então, assim, isso tem feito a população mudar muito. Quando acontece alguém perto da gente começa a entender que nós somos vulneráveis. Porque o homem foi criado numa perspectiva de que ele tem que ser o provedor da família. Ele tem que ser o cara que resolve os problemas, ele tem que ser o cara que trabalha, ele tem que ser o primeiro a acordar e o último a dormir. Ele não pode ficar à toa, porque senão é um relaxado. Como é que ele não cuida da família? Então, nessa perspectiva, ele acha que ele é mais forte. Ele acha que ele é mais poderoso, porque é ele que sustenta a família. Quando, na verdade, é o contrário. O homem é muito mais vulnerável às doenças, porque ele não se cuida, ele não vai atrás, ele não faz os cuidados. Ao contrário da mulher, ele vive 7 anos a menos só por causa disso. Já ia dizer que a perspectiva de vida... Perspectiva não. A expectativa é justamente essa. A mulher, ela vive bem mais, porque se cuida mais, porque procura mais. Minha avó já dizia, não vou pro médico, não tô procurando doença, mas geralmente as mulheres procuram mais e acabam vivendo mais. Por quê? Porque tratam, porque... Enfim. Tem incidências que nos assustam, na verdade, quando fala de cuidados. A cada 5 homens que morrem na faixa etária entre os 20 e 40 anos... a cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 40 anos, 4 são homens. Então você vê que nós hoje somos homens protegidos. Por quê? A gente casou e teve filho. Quem é que se arrisca mais depois disso? Quem é que se coloca em risco numa situação que já tem filho, que tem a preocupação de estar vivo para poder cuidar dessa criança? Uma mulher, muitas vezes, faz o homem se cuidar mais, leva o cara... o casamento protege ele de muitas coisas. O conhecimento da mulher consegue enxergar muito mais que a gente, protege a gente de algumas situações de risco, né? Inclusive, desses homens, eu acho que procuram mais cedo, se você olhar... Até no podcast passado, falando com o Bruno, a situação foi semelhante. O cara tava lá no consultório, rapaz, qual é o motivo aqui? Tá assistindo alguma coisa? Eu disse, não, minha mulher que mandou... Que mandou eu vir. Mas isso é muito, muito comum. E, realmente, assim, o que você falou tem um sentido muito grande. Quando você é mais jovem, você se arrisca muito mais. Às vezes, até quando você já tem filho, você fica pensando, putz, será que ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz? E aí você se pergunta, aí você começa realmente a modificar a sua vida depois que você tem filho, né? Aí você começa a ter uma atitude de prevenção. De prevenção. Deixa eu prevenir aqui, mostrar meu filho. Assim, a gente até tenta, porque as escolhas são deles. A gente vai dizer assim, não vai por aqui, que aqui não dá certo. Mas, infelizmente, tem uma tal de adolescência aí. Você falou uma coisa que é importantíssima, a tal da prevenção, né? Às vezes, a gente vai buscar alguma coisa quando já acontece. Para ter filhos... Hoje está muito claro que existe o seu genoma, ou seja, você nasce com um DNA, que ali está em toda célula sua. Apesar de estar em toda célula sua e de ter um projeto genoma que gastou milhões e não serviu para quase nada, para poucas coisas ele realmente ajudou, o que se descobre hoje é que não adianta ter o genoma. O que importa é como ele expressa em cada pessoa. Ou seja... eu tenho aqui nessa xícara um DNA que me diz que eu vou ter um câncer de próstata. Mas eu tenho uma vida extremamente alinhada e ajustada que não vai fazer isso aqui acordar. Então eu nasço com a genética, mas ela não se expressa em mim. É como se fosse a ambiência. A ambiência ela vai moldar o teu comportamento. Exemplo, eu tenho um risco aumentado para ter infarto. Sim. Por quê? Até meu médico está aqui, eu tenho hipercolesterolemia familiar. Tem que tomar um cachetezinho todo santo dia para controlar as taxas. Mas, junto a isso, se eu não tomar a medicação, mas se eu comer todo santo dia o hambúrguerzinho das 9 horas, a tendência, mesmo tomando comprimido, é ter. Claro. É ter. Mas, se eu sei que tenho isso e regulo a minha alimentação, pratico atividade física, a probabilidade disso acontecer, ela diminui de forma considerável. Você escolhe que genes você vai despertar pelo seu estilo de vida. Isso está muito claro.
Assim, e tem muito polimorfismo hoje em dia que faz essas coisas se expressarem de uma forma diferente. Palavra bonita. Vamos traduzir. Polimorfismo, para você que não entende, é? Polimorfismo, na verdade, imagina o seguinte. Imagine que todo mundo, quando come uma melancia, quebra a melancia todinha e absorve o alimento e o nutriente que tem nela. Sim. Algumas pessoas não vão ter essas enzimas que degradam a melancia de forma adequada. Uhum. Então, nessas pessoas, a melancia vai ser como um veneno, vai fazer mal a ela. Para outras, é um nutriente. Então, em diversos aspectos, em diversas situações, a gente expressa uma coisa a mais, outra a menos. Vou dar um exemplo clássico. Sempre foi dado para a mulher que vai fazer a gestação ácido fólico. Toda mulher está lá nas diretrizes do governo ácido fólico. Só que 50% das mulheres têm dificuldade de converter o ácido fólico na sua forma ativa, que é o metilfolato. Então, a mulher que tem essa deficiência no gene, dá essa conversão, vai tomar ácido fólico e não vai ter proteção. Só que isso não se investiga tradicionalmente. Então, talvez usar a forma ativa seja uma forma mais interessante hoje em dia para a população, já que você sabe que quase 50% das mulheres vão ter pouca conversão. Então, não ter essa conversão é um polimorfismo do gene, é uma mudança na estruturação e na expressão dele que não vai conseguir modificar isso aí. Entendi. Entendeu? Tá vendo aí? Vamos falar aqui de próstata. Vamos lá. O homem, ele é muito resistente, como foi dito aí. Mas como é lá, doutor Breno? O cara chega lá e fazer o exame. Como é que tá sendo essa procura? Porque o estigma maior do homem é levar a vulgo, ó. Exatamente. Eu tenho uma curiosidade. Enfia o dedo todo. Enfia o dedo todo a depender do tamanho da figura. Meu Deus. Dependendo do tamanho do homem. Não tenha medo, pessoal. A próstata, quando é muito lá em cima, a gente tem que ir atrás dela. E é. Tem caminhos até Doutor, chegar mostra lá. o dedo aí, mostra o dedo. Não, aqui é tranquilo. Olhe bem. Aqui, tranquilo. eu não viria para essa região se eu não fosse o dedo mais fino Mas, da doutor, região. esse dedo aqui é meio grosso. Não, mas... E se o meu imagina o dos outros. Meu Deus do céu. Minha nossa. É um dos motivos de eu vir para Serra Talhada, Vitor. Eu fiz essa análise. Eu sempre olho as mãos do urologista para onde eu vou. O senhor é carinhoso, então. Aí eu sou um cara que agrado, que dou uma conversa, que coloco numa... Ave Maria. Mas assim, todo homem gostaria de saber como que é que eu faço para não fazer esse toque. E tem, Vitor. Tem uma saída. A gente tem que pensar que as políticas públicas são feitas para o SUS. Uhum. Para a maioria das pessoas, eu não posso gastar muito. Eu tenho que fazer controle de recursos para poder oportunizar para mais gente. Exemplo, imagina de repente que um quimioterápico custa R$15 mil. Que custa? A beraterona custa isso. Pronto. Aí R$15 mil eu gasto todo mês com um paciente. Quantos exames de fezes eu faço com R$15 mil para a população? Milhões, né? Então, o que é que o SUS faz? Cara, eu tenho que procurar aquilo que é de baixo custo, que é mais oportunizado para a população, para eu atingir mais pessoas. E está certíssimo. A gente tem que dar oportunidade às pessoas. Só que com isso, eu tenho que usar o PSA e o toque. Porque eu tenho que ampliar o meu leque de pessoas. Hoje em dia, a cada quatro cânceres que eu descubro hoje de próstata, 3 têm o toque normal. Ou seja, não faria diferença nenhuma fazer o toque. No qual faz diferença? Naquele que já está com a doença um pouco mais avançada. Então, o homem que aos 40 anos começa a fazer seu PSA todo ano e a gente acompanha ele e vê o ultrassom e o PSA e aquilo ali não se expressa de forma nenhuma diferente, é muito seguro fazer sem o toque. Tive uma dúvida, vou para a ressonância. Tive outra dúvida, posso fazer o toque, mas o toque hoje é dispensável para quem tem acesso à saúde. Fique bem claro isso. Para o SUS não é possível fazer isso, porque quantas ressonâncias eu tenho para fazer num paciente do SUS? É muito complexo o custo disso. Então, exame ouro é ressonância. Exame ouro é o acompanhamento. É que eu ia justamente dizer, para você ver. No final das contas, o mais importante é você conhecer seu paciente e saber a evolução dele. Porque, por exemplo, se Breno avalia o paciente jovem, mas já nota algumas características na ultrassom, alguma coisa, mas ele sabe que acompanha, ele acompanha todo ano, fazendo tudo direitinho, é muito mais fácil de pequenos sinais ele notar. Ao invés do que um paciente, às vezes, no SUS, que vai numa consulta com um urologista. No outro ano, outro urologista. Então, o acompanhamento se perde. Em Portugal, tem um programa chamado Médico da Família. É como se fosse o PSF. Sim. O posto, mas ele vai à casa, ele tem aquela clientela fixa. Vocês, quando falaram isso, essa questão do médico estar acompanhando, é tipo a fidelização do paciente para com o médico. Então, em Portugal... E o modelo do SUS deveria ser assim. Exato. Era para ser. Foi montado e estruturado para ser assim, Vitor. Só que Portugal tem quantos mil habitantes?
Eu acho que Portugal ela é tamanho 9 do- milhões. Quanto? assim, 9 milhões, eu acho. Pronto, o Brasil tem como se fosse 203 uma tira, né? milhões, né? 203 milhões. Quantos médicos nós temos? Então, é praticamente humanamente impossível nós termos um médico para 100 famílias. E vocês têm que pensar o seguinte: imagine que esse paciente ele vai lá pegar uma fila que demora não sei quanto tempo para marcar a consulta, para ser visto, para pedir os exames e ele marcar nesse negócio. Nessa brincadeira, muitos se perdem. Às vezes dá um ano isso, quando ele vai marcar já deu um ano quase do primeiro momento. E quem disse que tem a vaga para amanhã? É por isso que em caso de urgência, acontece muito no meio jurídico as intervenções dos advogados pleiteando o quê? Urgência no tratamento. Precisa operar, precisa desse medicamento, ingressa-se com as ações aí pedindo, porque é constitucionalmente defendido que, constitucionalmente, pessoal, assim, tá na Bíblia da lei brasileira, dentro da Constituição, que é ela, que garante aí o direito à saúde. Então, e o direito à vida. Quando existe aí um confronto entre direito à vida e as questões econômicas que o SUS coloca como primazia, mas a gente aqui está priorizando uma massa maior de pessoas, mas o direito à vida é garantido para todos. Perfeito. Então, independentemente da quantidade e do valor, ingressa-se com ação para garantir o tratamento adequado para a vida daquela pessoa. Então, é interessante isso aí que você acabou de falar. É interessante que nós saibamos que nós temos esse direito. Você que está precisando de tratamento, procura aí um advogado que trabalha com o direito da saúde para garantir aí. As pessoas não têm noção do direito que elas têm quando está escrito na Constituição que é um direito à saúde, né? Porque a educação do Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, que você estuda a Constituição americana, é por isso que ele é um pessoal altamente apaixonado pela aplicação da norma. Nós não temos isso. Em nenhum momento. Tem duas disciplinas que eu acho que teria que ser obrigatória em todos os colégios, que é o estudo da Constituição brasileira, as leis, pelo menos o artigo 5º, que é os direitos e princípios fundamentais, e economia financeira. A economia financeira, se você for pegar estatisticamente falando, cerca de 80% da população brasileira é endividada. E um endividamento por falta de educação. Educação de não saber gerir aquilo que a pessoa ganha. E falar em gestão é uma coisa interessante, a gente vai e volta e vai. Né? É igual o exame da próstata, né? Ixi, mano. Agora eu digo uma coisa, vai dar um corte bom, viu, Vitor? Porque muita gente vai ficar animada dizendo que não precisa mais desse toque. Dizendo, olha, é simples, pô. Conheça teu urologista, faça uma amizade com ele. Seja íntimo dele. Seja íntimo dele. Passa Quanto tempo, mais a gente ele vai conhece lhe por livrar dentro, Aí do daqui a toque. pouco tá chamando... Ô, meu amor. Devagarzinho, mesmo um pouquinho mais aí. Mas assim, eu ia entrar nesse assunto, mas surgiu outras curiosidades. Quais são as patologias, as doenças mais comuns em homem que você enfrenta no seu dia a dia? Porque quando a gente fala em urologia, já pensa, eita, vou levar o... Sim. Mas existem outras que eu acho que são bastante comuns no dia a dia. Eu vou estratificar de duas formas. Primeiro, em termos cirúrgico. Qual é a cirurgia mais feita no mundo? Número 1, catarata. É a número 1. Do zóio, né? É por isso que o oftalmologista, para poder ajudar as pessoas a voltar a enxergar de novo, porque ficou aquela coisa turva, não está enxergando direito, é a cirurgia mais feita do mundo. Todo mundo, na maioria das vezes, vai desenvolver uma catarata e quem viver muito vai operar dela, provavelmente. Segunda cirurgia mais feita no mundo, cirurgia da próstata. Que não é por câncer, é porque ela cresceu e obstruiu a passagem. É raspagem que o pessoal faz. Exatamente. Né? Ou seja... Tô quase um médico. Exatamente. Só falta saber fazer. A cada 4 pacientes que vão no consultório, um tem inflamação da próstata. Então, é uma doença muito frequente. Ou ela inflama, ou ela cresce, ou ela dá câncer. São as 3 coisas mais frequentes que a gente pega. Aí tem, lógico, os pacientes com cálculo renal, né, que também é muito frequente, ainda mais nessa região. Cálculo é uma coisa que as pessoas com crise não tem dor pior. Não. Ela ganha, inclusive, para dor do parto. A mulher que já teve um parto, ela vai saber exatamente o que é uma dor. É uma dor insuportável. Por isso que quando é em homem, na maioria das vezes o homem chega próximo a desmaiar. Mulher eu nunca vi, mas o homem... Mulher é bicho duro. Mulher é bicho acaba vai no duro, céu e né? volta. Você vê assim, a cara bicho de dor duro. não tem Mulher, posição. eu tiro o chapéu à luz do mundo, já dizia, né? Exatamente. É a luz do mundo. Mas quando a gente pega e pensa numa epidemia mundial,
Essa epidemia mundial se chama resistência à insulina. É a origem de todos os problemas hoje em dia. Inclusive, tem um livro que eu aconselho muito, acho que até a gente na área médica eu sempre sugiro muito. Esse livro é Why We Get Sick, ou seja, por que a gente adoece, por que a gente tem doenças. E a origem desse processo está naquela história de assim, muita gente está indo para as massas e essas massas estão fazendo você ter flutuações na tua insulina. Isso causa uma resistência, é como se uma chave não abrisse bem a porta, começasse a emperrar. E não abrindo a porta, a glicose não entra dentro da célula. Aí você fica com ela no sangue, por isso que ela eleva. Então, essa é a origem. Se eu fosse dar a maior dica do dia hoje para a pessoa que quer cuidar da sua saúde é assim, tenha cuidado com as massas. Tenha cuidado por quê? Processado, carboidrato Porque simples. é muito fácil. E isso aqui, por exemplo, eu posso usar na indústria. A indústria, em vez de usar açúcar, ela usa o xarope do milho, que é baratíssimo e adoça, assim, um potencial adoçante muito alto. Então, você usa pouquinho e adoça muita coisa. Só que esse é o maior veneno que tem hoje em dia no planeta para a pessoa adoecer e ter essas crises de insulina. Ou seja, às vezes a gente fica até pensando que a hipertensão, lógico que tem o sal envolvido, mas se eu tenho muito açúcar na corrente sanguínea, o açúcar ele puxa a água. Quando ele puxa a água para dentro do vaso sanguíneo, a pressão dentro do vaso vai ficar maior. Hipertensão. E hoje muitas pessoas pensam só no sal. O sal é fantástico, mas a gente não pode esquecer dos açúcares. Diabetes, você tá na cara, né? Todo mundo vai adoecer por 2 doenças. Se eu dissesse assim, qual a doença que vai matar a maioria dos adultos? A doença que vai matar a maioria dos adultos é a hipertensão e diabetes. Eu brincar, é a boca. Que vem de onde? É. Falta de exercício, alimentação ruim, estresse, sobrecarga de trabalho, sono ruim. Como é que eu quero corrigir a vida de uma pessoa passando só um comprimido para, por exemplo, controlar o açúcar? E não esqueço tudo isso aqui? E é o que todo mundo procura. Ninguém quer mexer no seu hábito. Ninguém quer sair na sua jornada de trabalho. Ninguém quer deixar de crescer e progredir, querer estresse para poder crescer. Todo mundo está viciado nesse processo. E aí a gente começa a pagar um preço muito alto. Quase todas as pessoas que vão no consultório, que a gente faz uma consulta de rotina, a gente vê quase todos com gordura no fígado, que todo mundo já está achando que faz parte do normal. A gente está confundindo o que é normal com o que é comum. Habitual. Exatamente, o que é habitual. Normal é um fígado saudável, sem gordura nenhuma. Habitual e frequente e comum é a gente fazer todo mundo ter uma gordurinha no fígado. Todo laudo de ultrassom já está dizendo, isso tem gordura no fígado leve. E o que é isso? É o acúmulo excessivo dessas massas que vão fazendo você ficar com as principais doenças, hipertensão e diabetes. Daqui sai Alzheimer, sai Parkinson, sai câncer, sai hipertensão, sai infarto, sai derrame. AVC. Todas as outras doenças são derivadas disso. Aí, às vezes, a gente está discutindo AVC, fazer coisas para montar para AVC. Show de bola. Danúcio esteve aqui, ele Falou com muito bem certeza, sobre com certeza criou Quais são as causas do AVC? Isso é o hambúrguerzinho de final de semana. Ou seja, é fundamental fazer isso e a gente tem que valorizar o que se faz. Danúcio fez uma coisa que foi fantástica para a região, conseguiu no Eduardo Campos uma Angels, rede, né? Uma rede que é desafio, né? Para você trazer isso para Pernambuco, ou seja... E para o interior. E para o interior ainda, né? E criar desculpe interromper, e criar, tipo, eu tô chamando de pit stop do AVC, cara. Que em 5 minutos o cara bota e tira o cara da ressonância. Isso. Aplica o medicamento, o cara e fica ali na observação, meu amigo. O processo é muito bem estruturado, né, da rede. Ou seja, é lógico que a gente tem que ter esse centro para AVC. Lógico, é fundamental, porque tem muita gente que vai precisar. Mas o que é que a gente tem feito para evitar que essa fila seja grande? É a questão de cultura, minha gente. O que é cultura? A gente estava até discutindo antes aqui do programa, conversando com o Vitor. Cultura é você fazer algo sem que tenha outra pessoa para lhe orientar. Está incutido, você vai fazer. E nós temos um mau hábito, uma cultura ruim com relação a questões preventivas. Vamos lá, eu vou fazer atividade física. Quem gosta de acordar de 5 horas da manhã para fazer atividade física? Fica com aquela preguicinha gostosa e tal. Toninho que tá acordando de 5 horas, mas infelizmente, né? Aconteceu um... Não, mas agora... Ele vivia reclamando, mas infelizmente... Agora ele pegou o ritmo, né? Na hora que ele pegou o ritmo, bicho. É uma das coisas que, inclusive, eu vou perguntar para Breno, porque é o que você mesmo falou. Você modificar hábito é muito difícil. Desafiador. É desafiador. E no consultório, eu acho que todo médico sempre diz, tem que fazer atividade física, tem que fazer não sei o quê, tem que
todo mundo sabe, na verdade, o que é que tem que ser feito. Claro. Mas no seu consultório específico, como é que você faz para as coisas andarem melhor? Assim, você realmente faz uma consulta muito, muito detalhada, você explica e tudo mais, mas como é que faz para a parte do cara agir? Normalmente os pacientes já vão assim com essa intenção, como assim, você também já se apresenta hoje também, além de urologista, né? Como fazer essa parte de medicina de estilo de vida, mas é para aquele paciente que às vezes vai já doente. Como é que você tenta colocar gatilhos nele para ele modificar o estilo de vida? Acho que essa pergunta é excepcional. Excepcional porque nós, como médicos, Toninho, a gente só aprendeu a copiar o que os professores faziam na faculdade e o que os guidelines faziam. Isso não tem nada a ver com comunicar. A gente não sabe comunicar com as pessoas. É o chamado como motivar. Como apertar o botão, dar o start pro cara... Vou fazer, velho. Esse cara mudou minha vida. Te digo no direito. Tu aprendeu a fazer vendas em direito, como comunicar, como convencer esse cara a fazer o que é melhor para ele? Quando? Não aprendi não. Sabe quando foi que eu aprendi? Quando eu olhei pra minha conta e vi ela com saldo negativo, meu amigo. É o maior motivador. Eu disse, caramba, velho, tem que pagar conta fatura. Pra pagar uma dívida, é uma animação, meu amigo, grande. Exatamente. Então eu vi a dívida e disse, meu irmão, quero isso pra mim não. Vou ter que sair disso aqui, a chamada zona de conforto, e fez com que me motivasse. Foi aprender a fazer negócio. Exatamente, né? Foi obrigado. Ou seja, o que é que a gente tem hoje? A gente tem uma faculdade de administração que forma administradores, que é cara para sentar num computador e ficar controlando as coisas. A gente tem uma faculdade que forma especialistas para ser especialistas. Mas não tem nada que une essas duas coisas. É o chamado Street Intelligent. O que falta para os profissionais, principalmente os liberais, é a inteligência de rua. E aí? Eu tenho um conhecimento técnico que me trouxeram aqui da faculdade, que me deram isso aqui. Como é que eu aplico? Como é que eu faço? E isso parece ser fácil para a pessoa que está vindo aqui me consultar. Pronto. É uma das ideias desse podcast. Ele nasceu dessa minha vontade de querer transformar a vida das pessoas, trazendo... No dia a dia, né? No dia a dia e trazendo esse Street Intelligent de várias áreas. Ó, você que é médico, você que lida com essa questão de estilo de vida, você que lida com a questão da urologia... Como é que eu faço, cara, para startar aqui? Como é que eu uso de tua expertise, de tua comunicação? Como é que a gente pode trazer para o pessoal essas informações e fazer com que eles mudem, transformem as suas vidas? É falando de uma linguagem de uma forma clara, objetiva, que a pessoa entenda. Às vezes o cara vai para um consultório, o cara diz, ó, você tem esteatose hepática, você precisa fazer o tratamento com tal medicamento, e o cara vai falar assim... que tu disse, caramba, velho. De porra nenhuma que tu diz aqui. Eu acho que isso que você falou, Vitor, é essencial, cara, porque antigamente eu pegava um paciente que era muito obeso e tinha uma hérnia para operar, e olhando os que meus professores falavam, eles diziam assim, vai emagrecer e quando você perder 20 quilos, vem aqui para eu lhe operar. Olha o que a gente fazia com as pessoas. Te vira. Bicho, e aí? Será que eu vou morrer? Isso é muito... Vão me matar. Te vira, né? Isso não mudou muito, então, isso é que acontece. O que é que acontece hoje em dia? Nós temos que ser a liderança desse cara. Entendi. A gente, quando passa qualquer paciente que chegar a você, você tem que ser a liderança dele. Você tem que pegar ele para você e assumir aquele cara e dizer assim, o caminho é esse. Agora mesmo, eu peguei um cara com 135 quilos, 133, publiquei até hoje, foi por coincidência. 133 quilos e chegou com uma hérnia que tinha feito várias cirurgias e a hérnia lá na região. O que é que eu diria tradicionalmente? Vai perder peso, quando você perder 20 quilos, venha para cá. Eu assumi ele, fiz a parte todinha de medicina de estilo de vida, mudei a vida do cara, mudei mentalidade, porque entra nisso, mudar a mentalidade. Usei medicamentos que ajudavam na perca, ele perdeu 30 quilos. Disse assim, doutor, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu não sinto mais dores nas hérnias, a minha hérnia está aqui, eu vou ter que tratar, mas eu mudei minha vida, eu tenho mais autoestima, eu melhorei meu casamento, eu estou melhor no trabalho, as pessoas já me reconhecem mais, tenho prazer em me vestir. Aí esse cara agora que está nessa linha boa, é a hora de operar ele, depois de operar e manter ele nessa linha. Antes eu não sabia fazer isso, antes eu não me preocupava com isso, eu dizia assim, vá perder e volte. Agora não, chegou aqui, eu vou cuidar de você em toda a sua trajetória. É isso que está faltando na medicina. E a gente, quando fala de mentor médico, é muito nessa linha. Cara, vamos resgatar esses caras de novo, porque eu já vi que pela faculdade, tradicionalmente, não dá. Eu bati a cabeça lá. Inclusive, você vê muitos colegas, às vezes, brilhantes, assim,
Mas parece que a medicina desses caras é mais o amor à medicina. Essa é a impressão. É o amor à técnica, né? A eu técnica via isso, muitos professores assim. Exatamente. Que você vê o conhecimento dos caras, o cara sabia demais. Agora, um cavalo batizado quando você vai se relacionar com o paciente. E aí, no final das contas, o que é que vale? Quem é o fim? O fim da ação é o paciente. Claro. Então, se você tem um conhecimento absurdo e não consegue repassar, aquele paciente não vai ser efetivo. Então, tudo que você sabe é inútil. O mundo está carente de líderes. Se você olhar bem, pessoas para a gente se inspirar e seguir, está muito escasso. A história é só o Instagram. Ninguém mais vê as pessoas que constroem verdadeiramente o país. E eu diria que, por essa liderança, se eu hoje fosse um advogado recém-formado, eu ia fazer de tudo para colar em Vitor, para dizer assim, cara, eu vou de graça trabalhar para você. Foi o que eu falei no primeiro Vitor, podcast. se você abrir ali qualquer coisa para poder me ensinar, eu tô colado em você. Porque, poxa, é um cara que aprendeu na faculdade, aprendeu no mundo e tem sucesso. Eu já dei a dica, né? Aí, No podcast de Bruno, eu falei justamente isso. Se eu fosse um advogado recém-formado, eu escolheria a área que eu gostaria e iria para o melhor para ganhar pão, biscoito. ou seja, Para aprender. O que conta hoje não é só o conhecimento técnico. E isso o Harvard já dizia há muito tempo. Tem um livro que é maravilhoso, chama O Jeito Harvard de Ser. Eu já li. Esse livro ele foi escrito por quê? Porque o cara chegava em Harvard vibrando, passei na melhor universidade do mundo, tal, entrou. Nos 3 primeiros meses, ele lá em cima, alegria tal. Com 3 meses depois, o cara estava triste, deprimido tal, pela cobrança excessiva, pelos estresses, pelo que tem que estudar. O cara perdia toda aquela motivação. Aí entrava naquele lado negro da vida, todo mundo reclamando, todo mundo negativo. Aí iria acompanhar os melhores alunos e via que os melhores alunos jamais foram os melhores depois profissionais. E aí nesse estudo ele deixa muito claro. 25%. Aí abria uma cadeira lá chamada Cadeira sobre Felicidade e era mais inscrita, porque todo mundo estava querendo voltar de novo a ter a alegria de viver. E aí, em conclusão, o que é que esse estudo deixou muito claro? Eles pegaram e acompanharam pessoas, fizeram muitas pesquisas lá, inclusive tem um estudo muito antigo, que eu acho que ele tem mais de 80 anos, esse estudo é o mais antigo que tem, que pegou esses alunos e estudaram, e junto com pessoas que viviam também na mesma região. Pegaram e estudaram essas pessoas e viram quem envelheceu melhor. E uma coisa foi clássica para eles. 25% do teu sucesso é técnica. É eu saber fazer um ecocardiograma, é eu saber pegar um acesso venoso numa pessoa, é eu tirar uma vesícula de alguém. 25% é isso. 75% do teu sucesso não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a forma como você lida com o estresse, ou seja, otimismo, astral bom, vontade de crescer, acreditar nas coisas, ver que as coisas vão dar certo. Esse cara que diz assim, não, eu faço acontecer. Esse cara vai ter mais sucesso muito mais do que quem só se dedicou à técnica. E uma outra situação que é importante para você ter sucesso é você ter conexão. Se você tem conexão com as pessoas certas, se você senta nas mesas que te fazem chegar onde você quer, que são pessoas que você diz assim, cara, eu vou sentar naquela mesa para um dia eu ser igual àquele cara. Sentou na mesa certa, teve credibilidade em você para achar que você vai ter sucesso na vida e vai ter otimismo para vencer. E 25% de técnica. O problema é que as faculdades só ensinam a técnica. E o cara sai no mercado com a técnica querendo resolver o dilema, né? Vezes, nem a técnica, às vezes... E agora cada vez menos, né? Cada como vez eu menos. disse, nessa vida vai mais o street intelligence, o conhecimento de rua, do que propriamente o conhecimento... Soft skills. Soft skills. Que é cultura. Isso parece um jogo de videogame, né, velho? Pega minha skill aqui, pô. Tô evoluindo. No verdadeiro popular, na prática, a teoria é outra. Não é? Exatamente. É outra realidade. E se você não pegar isso com as pessoas, ou seja, o que é que eu uso para poder fazer o consultório ser mais conectado? Eu tenho que me conectar com o ser humano, cara. Por que as pessoas vão dar certo? Porque eu me conecto com ela, porque eu entro na vida dela e eu me visto como ela, para que ela saiba que eu tenho sintonia com ela e as coisas que eu digo entrem na mente dela. E ela faça a diferença. Uma curiosidade aqui. Qual foi o momento? O momento que você parou assim e disse... Foi o momento da virada de chave. Você disse... Poxa vida, o que é que eu faço para ter essa conexão?
O que é que eu faço? Para eu poder, além de entregar a técnica, eu conseguir entrar na cabeça desse cidadão e fazer ele enxergar o óbvio. Porque é óbvio. É óbvio que eu tenho que comer bem, é óbvio que eu tenho que fazer atividade física, é óbvio que eu não posso, que eu tenho que diminuir o açúcar, mas como foi que você olhou assim e disse, cara, tenho que fazer isso? Eu tenho certeza que dentro da tua trajetória teve um marco que disse, eu tenho que fazer isso. Qual foi esse momento? Eu diria que até hoje tem esses insights e tem vários momentos. Mas o primeiro deles foi quando eu estava na faculdade e eu via que tinha uns professores que os pacientes seguiam ele como se fosse uma liderança. Queriam marcar para ele. O consultório dele era cheio. Todo mundo queria passar com ele, enquanto tinha outros que eram um cara extremamente técnico, mas quase ninguém conectava com ele. Então, eu via que o poder da comunicação era muito mais forte do que o poder do conhecimento. Porque uma coisa é eu saber, outra coisa é eu passar isso para quem não sabe. É totalmente diferente. Um conhecimento que morre dentro de si jamais faz diferença na vida das pessoas. E aí, olhando isso, eu falei, cara, eu tenho que entender o que é que esse cara faz. E aí eu fui buscar o que é que esse cara faz. Só que isso, eu até brinco assim, que tá quase na hora de aposentadoria, vou até usar você como advogado, que eu tô fazendo quase 30 anos de medicina, faço agora... É sério, cara? Tenho 25 de medicina. Meu filho tá tomando o quê? Que tá... Qual o formosinho? Qual é a receitinha? Eu formei em 2000, né? Então, 2025 agora, 25 anos de medicina. Então, o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que nesse período agora, eu consegui pegar isso desde o início e vim aprofundando, e vim melhorando, eu fui estudando isso. E é estudo de pesquisa social, cara. Qual o problema da pesquisa social? Que aí entra IA, né? IA para tudo agora, inteligência artificial para tudo. Qual a diferença? Se de repente o cara tá em casa, a esposa do cara tá em casa, e de repente ele acha que ela tá traindo ele e vai lá para poder ver e pegar o cara, quando ele entra lá, qual é o caminho que ele vai tomar? Ele vai matar a pessoa, ele vai matar a esposa, ele vai matar a si mesmo, ele vai pedir pro cara sair, ele vai largar a esposa, ele vai ficar com ela. Qual a situação vai acontecer? Aí vai depender de muita coisa. Ou seja... O que passa na cabeça dele é que vai determinar a ação dele. Por isso que IA nunca vai ser igual a gente. Não tem um algoritmo que define o que esse cara vai fazer. Por quê? A imprevisão é muito imprevisível. O que é que define dele? É a emoção. E a gente quer conversar com as pessoas no conhecimento. Tu tem que entrar na emoção delas. Tu tem que conectar com elas. É isso que faz a diferença das pessoas realmente sentir que você está envolvido e quer melhorar a vida daquela pessoa. Não tem coisa melhor. Todo médico que se envolve com alguém para poder melhorar a vida dele, já conectou. Já fez o que tinha que fazer em medicina. E a gente está esquecendo isso, né? Muito. Como é uma consulta de pronto-socorro? Nem se olha, mal examina. Cara... Até incomodou essa, né? Não é que incomodou, você falou em emoção e tal. Tem um assunto muito em alta aí, você que trabalha nessa área de cirurgia e tal. Como é que faz pra entrar na emoção daquele cara que tá meio cabisbaixo? Porque tem um bichinho assim, tem o salário mínimo. Tem aquele pintinho, né? O pintinho salário mínimo. Como é que faz, cara, pra conectar? Hoje em dia, tem alguma técnica, tem algum momento pra deixar esse cara mais emocionalmente feliz? Com certeza. Né? E botar uma berinjela em vez de uma tampa de refrigerante? Conta aí pra nós. É outro paradigma que a gente tem que quebrar. Qual? O tamanho do pinto? Não. A importância disso pro homem. Do tamanho do pinto? Do tamanho. Por quê? Então aquela conversa. É saber usar, isso é conversa. Isso é... Desculpa, né? É igual assim, eu sou feinho, mas eu me arranjo, né? Entendi. Não tem essa. Tem modelos para tudo, né, Vitor? Então, o que eu acho é assim, o homem, por muito tempo, ele ficou com muita dificuldade, porque se ele tivesse um órgão, se o brinquedo dele não aparecesse na hora que ele usasse uma sunga numa praia, na hora que ele tivesse de cueca, de repente com a parceira, ou de repente ele... na hora que está ali na relação, de repente acabou a relação, ele ficasse com o pênis muito retraído, com o brinquedo dele desaparecido, ele tinha um constrangimento. Chama-se o pinta-avestruz, né? Exatamente. Depois que se faz, a cabeça entra. Então, imagine para esse cara que tem isso, Vitor, como é a vida.
Rapaz, deve Olha, ser complicado. olha só, hein? eu atendi um caso de um paciente que ele era inimigo dos pais, inimigo mesmo, brigado, e uns jogavam contra os dois, porque ele dizia que tinha um micropênis e que foi uma irresponsabilidade dos pais dele não tratar ele na época certa. Caraca. Aí esse cara tinha 23 anos e chegou pra mim e dizia assim: doutor, eu quero me curar disso porque eu não consigo olhar na cara dos meus pais por eles não terem me tratado. Sofre bullying também, que você sabe que quando a gente é criança, né? Sabe o que Olha é? assim, Sabe o daquela- detalhe? Não era micropênis. Não era micropênis. Não era. Ou seja, o cara estava intrigado dos pais por uma coisa que ele não tinha, que os pais não tinham responsabilidade nenhuma, que eu fui mostrar para ele que não era, e a gente fez a bioplastia dele. Por quê? É essa história mesmo. O pênis retrai muito em algumas pessoas. Ou seja, como eu disse, pô. Só que isso é saúde. Isso é um procedimento novo, relativamente novo, né? As cirurgias para aumento peniano, elas nunca deram certo. Mais complicaram que deram certo. A gente só teve complicação. Tanto é que a urologia, a Sociedade Brasileira disse assim: proíbe essa história, não faz isso não. Não apoia nenhum tipo de procedimento. Como era feito esse aumento de pênis? Tirava de onde? Colocava o quê? Na Pra esse verdade, bicho poder esticar? você tirava gordura, enxertava no pênis, fazia cortava alguns ligamentos para ele sair de dentro. Perdia a sensibilidade. Quando você corta ligamento, perde sensibilidade. Poderia né? ter uma série de complicações. E o detalhe, essas cirurgias não chegavam a 1 centímetro, 1,5 centímetros de aumento. Aí hoje, o que é feito para dar essa alegria? Hoje, o que a gente faz? As mesmas coisas que faz no rosto das pessoas. Você vê aí uma pessoa que vai num dermatologista ou em alguém que faz estética, que vai lá e transforma o rosto da pessoa. De uma hora para outra, você vê a pessoa melhor. Então, aplica uma injeçãozinha... De imediato, o bicho- em 15 minutos, ele está com o órgão Isso é um resolvido. procedimento ambulatorial? Explica um pouquinho. É um procedimento, na verdade, não é cirurgia, não tem corte, não tem dor. Você faz uma pequena picadinha de agulha, como se fosse pegar uma veia, a mesma coisa. Aquilo ali, você consegue botar o preenchedor por dentro, que é o ácido hialurônico, que é uma substância que o corpo já tem, e o efeito é imediato, rapidamente. Não, acaba... Antigamente eu achava que a prednisona foi um dos maiores marcos. Prednisona e AS. Agora o ácido hialurônico, meu amigo, tá servindo pra tudo. É sem cabelo, é imaginar. barba, agora é pinto, barba. E né? sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Às vezes o cara, ele tem uma coisa que ele sempre vai ter, que é engrossar mais, que é o que dá o prazer à mulher. Já as pesquisas já estão mostrando aí que 87% das mulheres relataram que melhorou muito a relação depois do engrossamento peniano. Aí Que é a bioplastia. bota E não é só estética, entende? Tem bioplastia. também o cara se sentir mais seguro. De repente, eu agora fiz de um paciente, Mas tem que ficar repondo? você tem uma duração como no ácido no rosto. 1 ano e meio, ele segura o produto. O cara que passou 23 anos com o pinta-avestruz. E a situação de estresse que viveu a vida inteira, né? Pra Diane ele olhar, bora camarada, vamos dar aquela engrossada no caldo. Agora, essa parte, o que nós médicos, eu acho que temos que ver muito, realmente é a qualidade de vida. Inclusive, hoje já tem muito estudo baseado em qualidade de vida. Sim, sim. E eu acho que nessa parte a medicina avançou Sem dúvida. brutalmente. Sem dúvida. Assim como na mulher, que ela tem muitas questões físicas, principalmente com a plástica dos seios, sim. já dizer peito, mas Inclusive, a seios. região íntima também está se fazendo. Muito. Exato. O homem também tem essa questão da vaidade com o pênis, né? Eu São- lembrei... São duas vaidades no homem, é cabelo e pênis. É, Esse aí é clássico, todo E pra homem você se ver, preocupa com cabelo isso. teve né? uma melhora grande, porque também passou-se muito tempo sem nenhum tratamento eficaz. São os Hoje, dois. O transplante Cara, o capilar, transplante capilar, mudou os a caras vida de estão muita fazendo gente. desmantelo. Um exemplo, eu era pra estar totalmente careca, mas tem um doutorzinho ali que o bicho deu resultado. Ele realmente fez. Não, é diferente. E também isso o aí, uso de assim, alguma medicação, eu acho que é utilizado até pra Pra na urologia, próstata, né? que é a Pra do próstata, dasterona, finasterida. a do dasterona, né, que o pessoal diz. Tem duas Tem medicações. diferença? Tem. Do dasterona? Tem Qual duas é a medicações que são utilizadas, que um dos efeitos colaterais dela é aumentar a pelificação, ou seja, você consegue ter mais segurança no cabelo, o cabelo segura mais e nasce um pouquinho. É a finasterida e a dutasterida. Do A diferença entre elas é que a dutasterida ela é mais seletiva, digamos assim. Em compensação, Mais seletivo em que sentido? assim, imagine, por Explica. exemplo, que entro num bar para matar alguém e eu dou um tiro e pega várias pessoas.
do que um cara que é um atirador de elite e acerta só aquele cara. Eu pensava que era melhor pedir a cerveja. Mas já vai matando, tudo bem, né? Então é um atirador de elite. Quanto mais seletivo, Menos melhor. efeitos colaterais em Porque ele outras situações. vai bater... Então a dutasterida é assim, né? Em teoria. Aí é que Sim, tá. sim, Entra sim. a ciência da teoria. Porque na prática, às vezes, a gente não tem essa Diferença. coisa. Por exemplo, Toninho pode até falar melhor que eu. Saiu um inibidor seletivo dos anti-inflamatórios, Vioxx. Maravilhoso. Saiu aí no mercado. Ele é seletivo. Só vai atuar nesse local aqui. Depois de um certo tempo, morreu um monte de gente do coração por causa dele. Foi retirado do mercado. Então, nem sempre... Na prática, a teoria é outra, como a gente tinha dito lá atrás, né? Pronto, para você ver que às vezes os assuntos se repetem. Em Danus a gente falou da mesma coisa, daquela medicação específica para diminuir aquela substância que se depositava. A medicação tirou, reduziu muito o depósito de substâncias no cérebro que causava o Alzheimer. Resumo da ópera, continua do mesmo jeito. Então, assim, é porque normalmente a gente conhece muito pouco sobre nós mesmos. A nossa fisiologia, ninguém sabe se o caminho não é uma linha reta. Às vezes existem muitos mecanismos que, beleza, você inibe o conhecido, mas não conhece aquele... Ser humano é O grande detalhe dos estudos é que elas tentam homogeneizar as pessoas, botar tudo no mesmo bolo. Aí eu pego 1000 pessoas e tento fazer elas ficarem mais ou menos parecidas e vou aplicar nelas. Só que cada um reage de um jeito e eu não tenho como controlar todos os outros fatores que estão associados àquilo. É lógico que se eu pego 1000 pessoas e aplico uma medicação e todo mundo sai melhor depois de um certo tempo, essa medicação, a gente precisa aprender alguma coisa sobre ela. E aí os estudos progridem e a gente avança, né? Inibidor de GLP-1, que é essas medicações hoje em dia, tem diversos estudos falando que ela tem benefício no coração, próprios medicamentos para diabetes hoje em dia, né? Esse é o chamado... Esses medicamentos que você está dizendo. Ozempic, né? Que é o famoso Monjaro. aí, Qual a diferença do Monjaro com o Ozempic, velho? É o seguinte. Inibição. Exato. O que inibe? Ah, sim, beleza. Imagine que eu vou te segurar e eu vou e seguro sozinho. Mas imagine que eu vou te segurar com o Toninho junto. A gente vai provavelmente te segurar. Então, o Ozempic é uma das drogas. O Monjaro é o Ozempic e outra junto. Então, ela tem maior potência. Só que ela tem uma vantagem. Ela, além de ajudar a te segurar, ela evita o vômito. Então, o Ozempic dá vômito, ela evita vômito. Aí consegue evitar o enjoo, o mal-estar que essa pessoa tem. Entendi. E tá para sair uma droga que tá aí já em estudo bem avançado, em fase 2 para 3 já, que é uma droga que, além de emagrecer, ela vai ainda fazer o cara ganhar músculo, manter o músculo, que é o grande problema de você engordar novamente. O cara emagrece, mas emagrece tudo, músculo e gordura. Aí, se você segurar um músculo, o cara não engorda novamente. É um grande fator que está relacionado àquele efeito sanfona. Entendi. De ganhar e perder. Então, muito provavelmente, isso aí vai acabar com as cirurgias bariátricas. Muitos anestesistas já estão me dizendo que 50% do movimento da bariátrica já diminuiu depois dessas drogas, que nem chegou ao Brasil, diga-se de passagem, né? O Monjaro nem chegou. O Monjaro não chegou, mas meu Não amigo, chegou, mas chegou, né? Você só vê a galera... chegou, Está não chegou, mas não isso chegou aí, na bicho. farmácia, Tá mas- parecendo consórcio, cara. Você abre... Daqui a pouco estão entrando na justiça. Pois é, velho. Meu irmão, eu tô... Se prepare. Tá? Bicho, tá um negócio imoral, pô. Você abre o pessoal, Eu acho tá que a gente vendendo 10 vezes não sei de quê. A gente tá vivendo uma época muito boa para tratamento de obesidade. Muito. Porém, é como tudo Tem que na ter muito vida. cuidado, né? Porque é o seguinte, tudo quando chega um pouco mais fácil, É. você se perde, né? Parece que é uma coisa impressionante. É aquele negócio, a tecnologia avança, mas ela traz outros problemas, às vezes, se você... Pronto, o que está acontecendo agora? Está tendo muita venda isolada de Monjaro. E um exemplo, acho que sensacional, foi de Wesley Safadão, que começou... Tá vendendo também? Não, vendendo não. Ele começou a usar dos caras vendendo na padaria. E foi? Acho que não é na padaria, é no modo de falar. E aí começou com muito efeito colateral. Muito. Ele até fez um vídeo, bicho, dizendo, rapaz, o Monjaro perde peso. Agora também, assim, não tenho vontade para fazer mais nada na minha vida. Que realmente, se você não tiver um acompanhamento, não fizer a coisa da forma adequada, aproveitar a medicação para você mudar o seu estilo de vida... Faltou a medicina. Eu já tratei 3 pessoas que chegaram arrasadas com o uso do Monjaro. Não, agora a próxima aglutida mesmo, que realmente causa, às vezes, uma fadiga muito grande. Se você não utilizar aquilo de uma forma para você aproveitar e mudar seu estilo de vida, você não vai ter o benefício da medicação. Primeiro que você vai desacreditar, porque o cara desse não vai querer usar mais nunca. Eu já tive paciente que ele
que a gente sugere, às vezes, quando tá no consultório, ó, isso aqui vai ser importante, melhorar teu perfil, papapá. Ele diz, não uso nada, não aguento. Da outra vez eu queria ficar na cama, comecei a ter enjoo demais, vomitar demais e não sei o quê. Não, pô, tem como você melhorar tudo isso. Agora precisa o quê? Acompanhamento. Só que os caras estão vendendo no Instagram, colocando como se fosse o milagre da vida, que é a medicação mais potente, que não sei o quê, e papapá, e estão ganhando muito dinheiro com isso. Então, eu acho que o objetivo realmente de qualquer tratamento, principalmente de mudança de estilo de vida, é você realmente mudar para o cara não ficar totalmente dependente da medicação. Ela é um auxílio, a meu ver, pô, melhorou muito. Demais. Por isso que eu ainda acho que a bariátrica ainda vai ter muito... Assim, ainda vai... Eu acho que não acaba. Não, eu acho que cada perfil vai ter. Até porque, assim, a bariátrica é uma restrição física. Tem uma curiosidade da Então, da às bariátrica. vezes, assim, tem pessoas que precisam daquela restrição Sem dúvida física. alguma, sem dúvida alguma. Porque, cara, não, a medicação ainda depende de você para aplicar. Mas é aquele negócio, você vai ter uma gama de tratamento onde você conhecendo seu paciente e fazendo algumas tentativas, você vai Perfeito. ver qual é o melhor perfil daquela pessoa. O Agora, grande detalhe, na verdade, é que hoje uma bariátrica dá por volta de 24% de perca de peso. Essas medicações já estão dando. Aí, já estão dando, aí é que entra o grande detalhe. Tem uma curiosidade também aqui com relação à questão da bariátrica. Eu tô parecendo aqueles cabas de filme. Eu boto a garrafinha aqui, ó, não é batizada, é água, viu? Aí vem aqui, aí bota uma coisinha aqui no caneco, ó. Cuidado desse negócio Eles vão começar a perceber se você tá no final mais animado. E o cara Os caras falando vão de caneco com um urologista aqui, né? Complicado demais. Eu fiquei só de olho nele. Eita, menino. Uma curiosidade com relação à questão da bariátrica. O pessoal sempre disse, o que é que tem a ver, cara, a cirurgia bariátrica com o uso excessivo do álcool para as pessoas que passam por esse tipo de procedimento? Por quê? É bem comum você se deparar com uma pessoa que fez a bariátrica e ela tem uma certa resistência ao álcool, mas elas se tornam dependentes. Por que isso? Qual é a correlação que tem entre essas pessoas que passam e o álcool, desse procedimento? Existe Tem várias teorias? possibilidades sobre isso. Uma que eu vejo frequente é que 30% das pessoas têm problemas emocionais com o peso. Não tem nada a ver com restringir, não é por comer demais. Todo mundo acha que quem engorda é porque come muito. Essa história de caloria que entrou lá atrás, uma teoria de 1813, que falou assim, gaste mais, emagrece, gaste menos, acumule menos, vai ganhar peso. Ou seja, é aquela história assim, como se eu tivesse com a minha carteira, então se eu gastar muito dinheiro, eu vou emagrecer ela. Se eu juntar muito dinheiro, eu vou engordar ela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todo mundo fica achando que é só fome e comer demais que faz alguém engordar. Tanto é que o obeso paga um sério estigma, cara. Que doença que a gente tem na sociedade que você olhando para a pessoa diz que ela está doente? Só tem obesidade. Como é que eu olho uma pessoa e digo, essa aqui é diabética, essa ali é hipertensa, essa aqui tem um câncer? É porque, infelizmente, não tem como Tá o cara na cara. fugir, né? Ou seja, bate, é a única, cara, é a única infelizmente você doença tem. que tá na cara. Que a pessoa veste todo dia aquela doença, ela tá vendo ela todo dia acontecer na frente dela. Tu acha mesmo que uma pessoa que tá numa situação dessa não queria emagrecer? Aí faz uma dieta ferrada, começa a ir na academia, fazer caminhada, não sei o quê. Cara, não funciona. Porque quando você faz uma restrição calórica danada, teu corpo daqui a pouco baixa metabolismo, aí daqui a pouco aquele já não tá dando mais perca, e você não aguenta mais tempo, aí começa a comer, aí triplica o peso. Por isso que todo mundo cai nisso. O corpo é um bicho. Então, a gente ainda está no conceito de vou restringir o que aí entra de alimento que corrige a peso da pessoa. 30% é emocional. A grande parte dos problemas da obesidade está com a emoção. Aí o cara tem problemas emocionais, faz uma cirurgia, começa a restringir, só pode tomar líquido quase. Não passa muita coisa. Qual é o líquido que eu tomo para poder dar uma aliviada na minha estresse? Líquido moço. Eu já vi isso muito. O cara... É complicado, né? Quando você... Por isso que eu acho que a chave é acompanhamento, você conhecer seu paciente. Sempre, porque senão né? você não vai indicar uma bariátrica para um cara desse, que você sabe que tem um componente compulsivo muito grande. Mas a gente via, às vezes, o cara realmente... Ou ele troca um vício, né? Por outro. A comida era aquele vício que ele desafogava, ele começa a trocar por álcool. Ele não tratou a cabeça. Tem gente que toma uma laita de leite moça. Sim. Sorvete. Acho que eu já vi muito isso. Porque sorvete, se você notar...
ele lhe sacia muito rápido. Quase Os caras 70% tomam dos pacientes, depois de 2 anos, recuperam o peso na bariátrica. Acham que perdeu, né? Não, recupera o peso Não é isso? depois de 2 anos. Caraca. Ou seja, você fazer uma cirurgia, cortar você, fazer tudo aquilo, lógico que tem indicações precisas para bariátrica, que é fundamental a gente indicar nas pessoas que realmente precisam. Só que hoje em dia tá caindo muito essa história de você indicar, tá praticamente abrindo aí para quem... Até o consenso mudou muito. O consenso, antigamente, você tinha que ter IMC de 35 mais 2 fatores ali. Mas agora não. Se o cara disser que não se sente bem com o corpo, já é considerado um fator para você poder indicar. Aí tá se operando, ó. De rodo. Inclusive, rodo. é uma das... Para você ter ideia, uma curiosidade jurídica aqui. É uma das procuras maiores, tanto na questão SUS como na questão plano de saúde. Porque os planos, eles costumam negar muito quando você faz o requerimento. É a procura de ingresso de ação judicial para garantir a realização da cirurgia bariátrica. É uma coisa absurda. Ou seja, obesidade... Você se espanta. A obesidade é tão complicado que a pessoa se submete a uma cirurgia para tentar ajudar ela. Tu acha que a pessoa ia para um negócio desse se ela... No dia a dia não desse conta dela, se é porque ela é preguiçosa, é mole, é porque não quer. Tu não acha? Esses conceitos que tem do obeso, sabe? Olha só, cara. O obeso é uma pessoa que precisa de ajuda, cara. Ele é a pessoa mais leva Mas tu não pancada em acha preconceito. também porque a sociedade ainda não reconhece a obesidade como uma doença? Sim, com certeza. Cara, é reconhecido. Não, existe o CID, é uma doença. Mas tu, por exemplo, aquele teu colega mais goidinho assim, tu achava ele doente? Não, porque. Mas é uma doença. É porque depois você passa a entender que tem Não, e você consequências ainda olha em pra ele decorrência dizendo da obesidade. assim, eita, que não se controla. Olha só, cara, vê só. Não tem nada disso, cara. Até com relação, agora eu vou mais para minha praia na questão de concessão de benefícios previdenciários. É muito comum nós conseguirmos, sim, a concessão de benefícios previdenciários para aquelas pessoas que sofrem de obesidade. Porque é reconhecido como uma patologia. Exatamente. É uma doença. É impeditivo, não é só pela questão da limitação física que a pessoa tem. E tem muito a ver com o que você disse, porque carrega junto com a limitação física uma limitação emocional, mental, que impede dele ter uma vida normal. Isso aí com certeza. Ter cuidado nessa questão de normalidade, de ter uma integração social adequada. Sem dúvida alguma. Porque, vê só, cara, o cara não conseguir... Às vezes tem deles que não conseguem nem sair da cama, velho. Tem deles que andam, cansam. Então, ela queria estar em igual condições com aquela pessoa que anda, que consegue... Quem não quer estar bem, né? Exato, que consegue amarrar o cadastro do sapato. Tem gente que não consegue fazer isso. Inclusive, quando eu estava com sobrepeso, um alerta foi eu fui amarrar o cadastro e disse, bicho, deu B.O. aqui, velho. Tô conseguindo não, travada, também. não tinha posição. Exatamente, eu procurei, tinha a ver pela questão emocional também, mas imagina essa pessoa que sofre com isso. Então é uma patologia que tem que levar a sério e a gente tem que combater isso. Olha como é engraçado. O cara chega com açúcar de 200 no consultório médico, com certeza ele vai sair com remédio prescrito. Um paciente chega com uma pressão de 200 no consultório, com certeza ele vai sair com... Ele tá com obesidade grau 3, a pessoa fala assim, vai emagrecer e fazer caminhada? Ele não consegue, velho. Eu tô dizendo assim, entende o que eu quero dizer? É uma doença, tem CID, se tem CID, tem tratamento. Ele trata diabetes, trata hipertensão, mas o obeso ele diz que é relaxado. Vá lá, fechar sua boca e caminhar porque você é preguiçoso. Mas aí é um absurdo, Exato. É um absurdo. Como a gente hoje em dia encara a obesidade, como trata, como lida com ela. E assim, não é um comprimido de algo, não. É multifatorial, tem um monte de coisa ali envolvida que a gente tem que abordar com... Se fosse fácil... E o que é detalhe, quando é que um paciente que tem pressão alta deixa de cuidar dela? É pra vida inteira, meu amigo. A obesidade também. Não tem esse negócio, vou tomar as canetinhas, chegou no ponto, agora larguei minha canetinha, tá tudo certo. Quem disse? A doença continua. Você não pode querer ser uma pessoa diferente só usando um remédio e depois voltando para a vida que sempre levou. Isso não existe. Você tem que mudar todos os seus hábitos ali para que você se mantenha saudável. Agora, tu tem realmente uma experiência muito boa. O que eu vejo hoje é que as medicações ajudam muito as pessoas a mudarem de hábito. Porque quando elas começam realmente... Tem paciente que a gente inicia
E eles inicialmente têm resistência em fazer atividade física, não querem procurar nutricionista. E aí você inicia a medicação. Aí o cara, por 2 meses, perdeu uns 5, 6 quilos, já se olha assim, já começa a gostar mais, vai na consulta de retorno. Aí, ó, velho, vamos dar um upgrade aqui para perder mais uma coisinha? Vai na nutricionista? Aí ele já vai na nutricionista. Daqui a um tempinho, doutor, comecei a fazer academia, comecei a fazer uma atividade. Então, assim, a minha visão é essa, assim, eu acho que as medicações são importantes porque ele vai começando a se gostar, motiva. Então, a mudança não está sendo apenas externa, mas também está sendo interna na mentalidade do cara que está vendo, pô, tô ficando bem, velho. Na verdade, quando você pega a maioria das coisas do mundo, a motivação é tudo. Você, na verdade, não faz nada que você não acredite, que se sinta que aquilo ali dá resultado em você. Se você der um tratamento para alguém perder peso e ele perder 500 gramas em 5 meses, esse cara não vai fazer mais nunca nada. Esses caras precisam de um impacto para perceber que a vida pode ser melhor. O fato de você fazer alguém perder 5 quilos pode fazer ele não cansar subindo a escada. Ele fala, cara, minha vida já melhorou. A gente não sabe o impacto que isso causa na vida das pessoas. A testosterona no homem caiu 25% no mundo. O mundo hoje é menos testosterona. Por isso que a gente vê as pessoas frágeis. Eita, menino. Muito. Quer que tu explique Tô me coçando aqui pra falar um negócio, mas não vou falar, não. E pronto, acho que é um tema... Doido pra soltar, né? Acho que é um tema muito bacana essa questão. O mundo mudou demais, assim. Eu acho que principalmente, assim, de 2010, 2015 pra cá, parece que, assim, ele deu um triplo twist carpado que, assim, a gente não consegue nem sequer prever o que é que vai acontecer. Tá diferente. E por que, assim, eu questionei isso com o Danuso em relação a autismo, essas coisas que era da hora dele, mas e agora? Por que tá caindo tudo? Por que tá caindo os níveis de testosterona? Por que o povo tá tão cansado? A gente nunca vai ter uma explicação, digamos assim, baseada em evidência, porque não tem nenhum estudo que busque um pouco disso. A gente tem que buscar dentro da sociedade algumas possibilidades. Existe uma síndrome associada com a obesidade e queda de testosterona. A obesidade, de certa forma, você ter mais células gordurosas, você faz mais aromatização. Você transforma a testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino. Então, o homem vai ficando com o corpo mais afeminado, porque ele converte muita testosterona em estradiol pela célula gordurosa. E essa queda, hoje em dia, é um dos grandes responsáveis. Dificilmente eu pego um paciente obeso que a testosterona dele é mais de 300. E o normal num cara jovem é 700. Então, esse cara com testosterona de 200, 220, 250, 180 é o que eu vejo no dia a dia no obeso. Aí isso aí faz o quê? Faz ele não conseguir ter muito peso muscular, ele aumenta a sua gordura. O primeiro sinal de testosterona baixo no homem é começar a ganhar barriga. É o primeiro sinal. Não é sexo. Muita gente pensa que é perder a libido, não conseguir ter relação. Não tem nada a ver com isso. Testosterona baixa, ele vai fazer você ganhar gordura e perder músculo. E o que aumenta o nível de testosterona além de você injetar? Existe alguma possibilidade de esse hormônio ser produzido de forma Imagina natural? esse cara obeso, que a gente muda o estilo de vida dele. Esse cara obeso começou com 180, quando eu termino de cuidar dele, que ele tá bem... esse mesmo esse perdeu 30 quilos. Ele tinha 210 de testosterona, hoje ele tem 530. Sem fazer ainda exercício. Eu nem botei ele para malhar, que é outra coisa que estimula. Então, a gente tem que esquecer essa história e dizer assim, todo mundo que chegou com um exame, aquele exame define quem é. Quem disse que uma foto me define? Às vezes você vê uma testosterona baixa e empurra hormônio nesse cara. Aí esse cara que está obeso empurrou hormônio, você está convertendo ainda mais. E esses hormônios, quando convertidos, eles podem ir para a estrona e não para a estradiol. E na estrona, ele aumenta o risco de câncer de próstata. E aí você está, na verdade, piorando a vida desse cara. Aí, muitas vezes, esse cara está lá infértil. Como eu cansei de tratar a gente com infertilidade por causa de uso irregular de hormônios, eu comecei a me estudar hormônio muito mais. Porque na urologia a gente ainda acha que entende de hormônio, não entende nada. Quando a gente vai para dentro das vias metabólicas é que você entende hormônio na sua essência. A gente nem tem essa preocupação de ver se está convertendo para estrona, se é estrona 2, 4 ou 16, porque isso faz diferença. Isso é exame. O cara pede exame. Exames hoje em dia que são exames mais modernos, digamos assim. Até porque o custo não é tão baixo. Mas, de qualquer maneira, hoje você consegue acompanhar o perfil metabólico do cara com muito mais sabedoria. E aí você começa a usar esses hormônios de forma indiscriminada, em vez de você estar ajudando esse cara, você está piorando. Ou seja, chega um obeso com a testosterona de 180, aí eu empurro um hormônio nele, acabei com ele. Eu emagreço esse cara, mudo o estilo e tal, e vejo como é que ele chega, coloco no exercício. Não chegou no ponto, aí sim a gente vai.
vai fazer o que é necessário. Mas as principais coisas que a testosterona faz hoje é ganho de barriga, perder massa muscular, ganhar gordura, memória. O cara fica esquecendo quase tudo, lembra as coisas, fica esquecendo Pela as falta coisas. de testosterona. Falta de testosterona. Humor deprimido, não quer fazer nada, tá sempre cansado, fadigado, tem que tomar uma decisão, não toma decisão, fica sempre... É como se a vida tivesse... Deixa a vida me levar. Exatamente. Característica típica de testosterona Zeca baixa. Pagodinho, deixa a vida... E a gente não pode esquecer... Pelo menos é feliz. Né? O que é que você não gosta de fazer? Trabalhar. Eu não gosto de trabalhar. Aí é o estilo de vida, né? Cara, ou seja, um homem daquele, a testosterona dele é 0. É só você ver o corpo dele. Mas também a preocupação é zero. Voltando também assim, a gente falou um pouquinho no paciente jovem e no paciente idoso. Tá tendo alguma tendência aí para você usar mais testosterona? Idoso, na verdade, a gente sabe que testosterona, onde ele tem mais receptor que funciona bem, é no coração. Inclusive, a testosterona baixa aumenta risco cardiovascular. É lógico que naqueles caras bombadões que tomavam todo tipo de testosterona daquele jeito na academia, é lógico que aqueles caras gigantes, a massa muscular do coração vai crescer, ele vai infartar, como agora um grande atleta ali de fisiculturismo morreu. Esses caras morrem de coração mesmo. Eles criam uma massa muscular excessiva. O pessoal não sabe o que é meio termo, né? Ou é lá embaixo ou é no Exatamente. céu. O cara não consegue encontrar um estilo de vida... O que a gente faz na nutrologia, na medicina de estilo de vida? A gente quer o seguinte... Se esse cara tivesse o melhor dele, onde ele estaria nessa faixa? Então, eu tenho que pegar você, por exemplo, e você chega para mim e diz, olha, minha vida tá boa, tal, mas eu tô um pouco cansado, a memória não tá tão bem, eu tô ficando mais estressado. Irritabilidade é um dos sinais de testosterona baixa. E aí você dosa os hormônios dele e vê, de repente, uma testosterona baixa. Peraí, cara, se tu não dormir bem, tua testosterona cai. Se tu não faz exercício, tua testosterona cai. Se tu tá acima do peso, tua testosterona cai. Se tu tem alguns produtos que podem interferir na tua saúde, pode diminuir a testosterona. Então vamos alinhar isso. Corrige. Vamos ver agora como é que tá a testosterona. Não mudou muita coisa. Aí a gente pode pensar numa falência testicular mesmo, de um problema de eixo. Entendi. Aí eu vou e corrijo durante um tempo. Depois eu vejo, consegue andar bem? Consegue. Porque uma diferença é ser e outra é estar. A maioria das pessoas está com a testosterona baixa. Aí empurra a testosterona, bota o cara para 1.500 de testosterona, o cara dá uma melhorada mesmo, mas não sabe o tanto de coisa que ele está ali transformando na vida dele, que lá na frente vai dar bronca. Por que eu fui estudar isso? Porque eu estou recebendo essas broncas direto, cara. O cara querendo ter filho não pode, o cara começando a estourar um pouco a parte hepática dele, porque exagera nos processos. Provavelmente no coração, Toninho tem recebido gente com isso. Porque toma de todo jeito, não tem controle, não tem nada. O certo é eu levar o cara para o melhor dele. Se eu sei que uma vitamina B12 vai de 180 até 900, quem é que vai estar com a vitamina B12 mais regulada? Quem está com 190 ou com 900 em termos de saúde, se aquilo ali faz bem? Eu sei que é quem está mais lá em cima. Ou seja, se teu carro tiver com tanque vazio, tu vai chegar aqui acelerando para chegar logo ou tu vai diminuir o freio? Diminuir a intensidade do uso do carro. O normal ou seja, se meu carro está na reserva, como é que eu vou ter vida boa? Aí a gente aprendeu que se tiver na reserva e é no limite, está certo. Peraí, é só um número? Como é que foram feitos os exames? Pega 5.000 pessoas, dosa todo mundo de quem eu acho que é normal, e aí, eita, a média é essa, então vamos botar todo mundo na média. Quem tem média tem sucesso na vida? O morno não vende. Já dizia o ditado. Em média é... Média é média, cara. Média ou seja, é média. Eu tenho que estudar esse cara. Pode ser que 250 para um cara seja maravilhoso. 600 para outro pode não ser nada. Ser péssimo. Então, a gente precisa individualizar, entender como o gene se expressa, como o cara vive, quais são as histórias dele, começar a juntar informações. Tem exames hoje em dia que ajudam bem a gente nesse sentido, só que classicamente a gente tem que sair um pouquinho dessa casinha chamada medicina clássica, que é maravilhosa, que é fantástica. Eu sou dela, eu sou urologista, não vou sair dela nunca. Mas a gente tem que agregar outros conhecimentos, senão a gente fica só tratando doença. E é isso que a gente quer influenciar as pessoas. Porque hoje o estilo de vida é para adoecer. A gente está vendo as pessoas adoecer mais. Hoje eu me assustei quando eu recebi e o radiologista até mandou para mim também, disse, cara, que é isso que está acontecendo? Um cara de 41 anos com câncer de próstata já espalhado. Metástase. 41 anos. Lembra que a sociedade brasileira só fala a partir dos 45, né? Para fazer exame. Ou seja, para fazer exame para quê? E aí vem a historinha contada da prevenção, né? Que a gente não faz prevenção em ninguém. Na verdade, a gente está querendo encontrar a doença cedo. Prevenção é não desenvolver a doença. Quem diz assim, vou para o urologista para cuidar, quer prevenir, né? É o que eu sempre digo para o pessoal. Como assim prevenção?
Você não consegue imaginar em que momento a célula vai sofrer aquela mutação e o bicho vai pegar. Se o cara prevenir, é você dizer, eita, vai começar a mudar, tira. Isso. Então, não se tem isso ainda. Ou seja, a medicina criou uns nomes bonitos chamados prevenção primária, secundária e terciária. Mas não Aí é. diz, não, a gente vai fazer prevenção secundária. Isso não é prevenção. Prevenção é não deixar a doença acontecer. Vamos achar. Achou cedo, um, achou né? 2, achou 3. Né? Achei primeiro aqui, depois achei assim, depois achei assado. Eu acho que o correto... Ou você seja, tem que ser claro para dizer se o cara tiver um infarto ou tiver um problema cardíaco, tem que correr atrás de toninho urgente, porque esse cara vai dar uma solução e a medicina é maravilhosa para isso. Tem drogas, funciona, tem evidência, tem tudo. Agora, na hora que o cara tá sadio, a gente é muito falho ainda de cuidar desse cara. A gente ainda é muito... Cuidados gerais. Vai lá fazer caminhada, exercício, mas não sabe qual é o exercício melhor, não sabe qual é o melhor nutriente, se tem alguma coisa que funciona, se de repente alguma coisa tem validade. E eu vou te dizer mais. Nutricionista não sabe nada de vitamina. É um seminário que eles têm na faculdade sobre vitaminas, assim como a gente também na bioquímica no primeiro e segundo ano de faculdade. E aí a gente vai e fala sobre vitaminas, todo mundo fala, isso aqui não tem evidência. Quem é que estuda vitamina, cara? Ninguém estuda nada dessas coisas. E é lógico, não tô defendendo nada, eu só acho que tem pessoas que quando você faz uma coisa focada, você tem que olhar o olhar geral. Cara, você falou sobre essa questão de vitamina e tal. Eu conheci um cidadão de bem numa viagem que eu fui fazer em Noronha. O cara era assim que nem você. Eu não sei sua idade, mas pelo que você disse 48. que tem... 48? É um menino. É um menino. Não parece nunca. Eu tô mais... É um pordinho. Eu tô mais com cara de 50 que esse um cara de... Né? Bicho, o cara era um coroa altamente enxuto. E quando ele disse a idade, eu me assustei. Meu filho, você veio do Egito. O que é que você tá fazendo que você tá desse jeito? E ele disse um livro que mudou a vida dele, que é A Medicina de A a Z, que foi escrito por um americano, que ele se revoltou com o histórico familiar dele, que era um histórico que no início eram de atletas, mas a galera morria Rápido. jovem, aos 45, 60 anos, a galera infartava. Devia ser tudo cardiomiopatia hipertrófica. Né? Exatamente. E ele descobriu que o segredo estava onde? Na chamada boca. O que você come vai definir a tua longevidade. E ele começou a estudar os alimentos. Então, esse livro fala muito do que nós comemos. Inclusive, fala de pH de água, os alimentos água que a gente... alcalina, né? Tudo. Exatamente. Os alimentos que, de fato, a gente tem que ingerir, que podem nos trazer longevidade. É um conhecimento que a gente não tem e a gente, às vezes, não tem o hábito de procurar, porque a gente está habituado a procurar o que está errado. Que é melhor tomar remédio, ninguém quer cara. arrumar Vamos tomar um que ainda cachetinho pode estar no que caminho. acaba fica... Mas essa é uma discussão que sempre vai ter. Tem um livro maravilhoso que chama Blue Zones, que são as zonas azuis, ou seja, eles estudaram os hábitos de vida nos lugares onde a maioria é centenário. Japão. A gente sempre pensa em Japão, mas até os Estados Unidos tem lugar assim. Vários lugares no mundo que eles estudaram o que é que fazia, como é que eram os hábitos, não sei o quê. E isso começou a dar algum conhecimento para as pessoas. Tem caras aí que já estudam há muito tempo, inclusive o Ray Kurzweil, que é um cara muito conhecido aí na parte de tecnologia. E ele, inclusive, tem um local dele lá que faz cursos dentro da própria NASA. É um cara extremamente cuidadoso. Ele já escreveu um livro chamado Medicina da Imortalidade em 2000, quando eu formei. Pra tu ver que não é novo. Falando tudo isso aí que tu tá falando aí, já, com muito mais detalhes a respeito, sabendo que exames eu devo buscar para fazer problemas cardiovasculares, que hoje as pessoas já estão usando mais. Que antigamente era dito que era loucura, absurdo, que era uma papagaiada, que isso não tinha sentido, e hoje muita gente está usando. É lógico que a gente não pode cair no modismo. Qual é a vitamina D certa? Isso. Aí todo mundo agora quer ter aquele número de vitamina D. Não é isso não, meu amigo. É ver, individualizar cada pessoa. É realmente estudar onde tem sentido para aquelas pessoas. Para uma pessoa comum, claro, vitamina D acima de 30 está maravilhoso, mas para alguns precisa de, às vezes, alguma coisa a mais. E tem estudos que comprovam isso e tem evidências que comprovam isso, só que a gente não tem tempo nem de ler a nossa. Tu tem tempo de ler todos os trabalhos de cardiologia? Sim, rapaz, teve até um cara, professor da gente, falou, se tu for ler só o que sair de hipertensão Pronto. na tua área... Tu demora, essa vida tu não dá. Vida. Essa vida não dá. Não dá. É muita coisa. Por isso você tem que realmente selecionar. É difícil. É difícil você chegar e ter uma conclusão dessa. Então, o que eu deixaria de mensagem? Aquele básico bem feito que o sertanejo fazia desde sempre. Meu amigo, é ali que está a saúde.
É ali que tá a saúde, é viver com as pessoas, é parar aquele tempinho para jogar a conversa fora. Dormir bem. É dormir bem, dormir cedo e acordar cedo. Alimentação mais natural. A alimentação mais... Evitar os processados, comer Eu sempre... até brinco com o paciente, ó, o que é que você vai comer em casa? Tudo aquilo que você tiver ao pé. Se tiver pé de macarrão, pode comer. Se tiver pé de pão, pode comer. Agora, o que não for disso, saia dessa. Lógico que tem uma guerra, às vezes, dizer assim, não coma só carne, ou então coma só vegetais. É uma guerra. No fim das contas, quando você vai para ver as coisas de nutrição, não tem quase nada de evidência, porque não se consegue fazer estudos como esse. É muito difícil fazer. Como é que você alimentação. consegue fazer isso? Então, o que eu vejo? Eu vejo as pessoas fazendo na prática, aí eu busco a teoria daquilo e vejo se tem sentido o uso, vejo se faz sentido. É experiência, cara, não tem jeito. Para a gente alcançar esse tipo de saúde, você tem que ver o que é que dá certo. Aí você entra em pessoas, vai ver no grupo, aí você vê que tem gente muito mais avançada já com aquilo. Já tem pesquisadores americanos que vêm em congresso direto aqui para o Brasil, que falam de coisas já há 20 anos atrás, que os caras estão dizendo agora e defendendo agora. Então, tá atento ao que é moderno, mas não esquecer que o básico é que sempre construiu a gente. O básico bem feito, ele funciona. Já dizia... É as raízes bem construídas que formam a casa, né? Já dizia o poeta... JJ. Que ele diz isso. Né? JJ. Já tirei onda, pô. É Joel J, porque diz isso. ai. Então, tem pergunta? Tem, cara. Tem, mas aqui é enciclopédia. Acaba de deixar abrindo aqui, a gente passa... são 3 dias de conversa, um cabo Eu gosto também de conversa. Até agora, todos os entrevistados, bicho, é um aprendizado brutal. Rapaz, o nome do cara aqui é J. Reison Nascimento. Bacana, gostei do nome, viu, velho? Ele perguntou uma coisa interessante. Existem alimentos que melhoram a saúde da próstata? Sim. E quais outros caminhos... E quais são os caminhos... Quais outros caminhos para isso? Quais outros caminhos para quê? Para poder melhorar. Sim, para melhorar, porque eu pensava que era para o alimento. É isso. Caminho da roça. Cara, a gente tem que imaginar que nós não somos um órgão só. Você não é só um coração, você não é só um pulmão, você não é só uma próstata, não é só um cérebro. Esses órgãos se comunicam entre si e o que vai levar a melhor coisa para eles é ter um fluxo sanguíneo que chegue bem lá. Então, a parte cardiovascular, se você investir muito nisso, você está recuperando praticamente a sua saúde como um todo. Se chegar um nutriente certo, no lugar certo, pela via certa, aquilo é o melhor que tem no mundo. Então, tem alguns alimentos que já foram provados cientificamente, só que quando você vai avançar no nível de evidência mesmo, não tem essa evidência robusta. Como é que eu provo que tomate é bom para a próstata, por exemplo? Aí você vai nos congressos, o cara dá uma baita aula sobre tomate, mas é estudos observacionais. Não tem como você fazer de forma diferente. São estudos que não têm um índice de robustez importante. Mas sabe-se que quando você pega o tomate e aquece ele... Licopeno. Junto com um azeitezinho, por isso que o molho de tomate preparado do próprio tomate, isso pode ser uma coisa que ajude, que é o licopeno. A gente sabe que há alguns tipos de alimentos, principalmente os crucíferos. Crucíferos entra couve-flor, brócolis, couve-flor, né? Esses alimentos, eles também têm alguns nutrientes que são antioxidantes. Sendo antioxidantes, quando vem um câncer que quer oxidar, o antioxidante resolve isso e melhora o tratamento e previne câncer. Tem outros alimentos que são da semente da abóbora. A semente de abóbora tem alguns nutrientes que são importantes na prevenção do câncer de próstata porque diminui a estrogenização, que é o que eu falei de virar estrona e virar câncer. Mas isso é tudo estudo observacional. No fim das contas, a gente sabe que o que realmente protege o cara para câncer, aí eu falo do câncer de uma forma geral, é realmente um bom sono, porque nesse bom sono você começa a fazer muita antioxidação. O próprio corpo já sabe fazer isso. Ninguém precisa tomar um antioxidante a não ser dormir bem. As pessoas às vezes querem remédio para memória e quer passar a noite em claro estudando. Pô, dorme direito. Que é o melhor remédio para a memória, porque não é quem faz mais, é quem faz melhor. Então, tomar sol, o sol ficou estigmatizado. É a vitamina D gratuita, né? Mas quem é que toma hoje em dia na sua essência? Então, dificilmente o cara tem um índice de vitamina D bom. E eu vejo muito 18, 17, 20, frequentemente. Em pessoas, às vezes, que são trabalhadores rurais. Rapaz, então, a sensação é que o normal
normal, assim, o habitual hoje é abaixo de 20. Pode solicitar. Então, assim, tudo isso ajuda, né? E mentalidade, você tem uma vida boa, a relação sexual é uma das coisas que previne. Inclusive, fazer sexo... Faça, meu bichinho, faça muito. Viu? Bota a bichinha pra funcionar. Se tiver insatisfeito com o bichinho... Vamos dar uma arrumada. Vai dar uma recalchutada, uma engrossada no volume do negócio. Um kitzinho de dipirona pra quando a esposa disser que tá com dor de cabeça. Tira a cabeça do avestruz, bota a berinjela, bota um ácidozinho hialurônico aí. E o urologista não cuida só na beleza, né? Ainda deixa funcionando. Dá uma recalchutada aí. Deixa o seu pintinho bonito, tá? Ó, ele ainda pergunta o seguinte aqui, né? Segurar a urina faz mal? De certa maneira, não é interessante você fazer isso por muitos tempos, por muito tempo prolongado e durante muito tempo na vida, porque a bexiga ela vai ter uma certa pressão quando a bexiga está cheia e o rim precisa eliminar aquela urina dentro da bexiga. Então, quando você segura muito tempo, esse rim está se acostumando a trabalhar um pouquinho menos. Faz um pouco de pressão no rim e isso pode danificar um pouco o sistema renal. Massa. Aí a Ayrton, ele pergunta o seguinte, qual é o trajeto para o mapeamento da próstata? Além do dedo, né, cara? Além do dedo, tem outros trajetos aí, que eu acho que ele já explicou no início. Exatamente. Tem até o exame. O acompanhamento seriado. Fez o acompanhamento, tem uma pessoa que você acompanha e faz acompanhamento de rotina, não tem nada melhor. E aqui o Xande aqui, lá fez aqui outra pergunta. O exame de toque ainda é considerado o melhor exame? Já foi perguntado também. Só faltou a pergunta do nosso amigo Braulio aqui. Mas ele tá com vergonha, mas ele disse que vai mandar no PV aqui. Bem, considerações finais, Toninho, tem alguma dúvida ainda para tirar? Eu quero convidar aqui já, deixar registrado que você vem num segundo momento que a gente não falou de gestão e esse rapazinho é um danadinho aqui, é um baita empreendedor, para quem não sabe. Dr. Breno aqui, ele é um empreendedor inovador aqui na região e precisamos de você aqui para darmos continuidade a um novo programa falando de outros assuntos que eu sei que você é uma enciclopédia ambulante. É igual esse rapazinho aqui, né? De atracamento de navio, a briga de muriçoca. O cabo tá falando. O cabo entende, certo? Tem alguma coisa para perguntar ainda para o Dr. Breno? Perguntar não, só agradecer, Breno, por dar essa aula aqui. Na verdade, assim, bicho, a gente tá aprendendo. Estou dizendo que a gente tá ganhando uma mentoria de graça. E toda vez que a gente vem aqui... Eu não acho ruim, não. Tu acha ruim? Eu não, a gente foi esperto, viu? Mas brigadão pela presença. Eu sei que o tempo é muito corrido e eu acho que momentos como esse vai engrandecer demais aqui Serra Talhada e região e todos que virem, né, no nosso podcast. Considerações finais, Breno. Como é que eu faço para encontrar o Dr. Breno, para fazermos as nossas consultas aí, sabermos dos nossos hormônios, para embelezar nosso pintinho bonito, deixá-lo mais lustroso, né? Sair da tampa e ir para berinjela. Como é que a gente faz esse negócio aí para ficar bem? Eu digo até que eu deixei de ser médico especialista para ser generalista de novo, né? Porque nada como olhar a pessoa como um todo, né? Então... sempre é importante a gente pensar que você não é apenas a expressão de uma doença, não é apenas um órgão. Tem o seu lado emocional, tem o seu lado espiritual, tem o seu lado familiar, tem o seu lado relacionamental com os amigos, tem o seu lado financeiro, tem o seu lado de saúde, tem o seu lado de conhecimento e aprendizagem, tem o seu lado de emoções. Tudo isso conta na vida do ser humano. Não adianta uma história dizendo assim, quanto o senhor pese aqui, isso aqui é obesidade, grau 3, cirurgia, tratamento, remédio, não sei o quê. Peraí. E o ser humano antes disso? Então a gente precisa resgatar nas pessoas essa vontade de olhar para as pessoas. Você está numa capital hoje em dia, você passa num apartamento um ano do lado da pessoa e ela nunca falou com você e você também nunca viu ela. As pessoas não entram no elevador, todo mundo olha para um lado, vai para um celular. O celular é maravilhoso, mas está virando uma arma contra a comunicação de pessoas. Hoje você vê crianças reunidas, cada um no celular. Elas se falam por ali. Então a gente precisa de novo sair da máquina, sair da rotina, sair do dia a dia e voltar a encontrar pessoas. A ter momentos como esse, a olhar nos olhos, a se divertir, a soltar uma risada, a ter momentos como esse, que é isso que é uma saúde. A gente não está falando só de saúde, a gente está praticando aqui nesse momento. E nada como você olhar para as pessoas que têm sucesso naquilo para você se inspirar. Verdade. Se Toninho fez a trajetória dele e hoje é um cara reconhecido na cardiologia, poxa, eu tenho que olhar para esse cara e dizer assim, Toninho, e aí, cara, me ajuda aí, fala um pouquinho de você, como é que foi que você chegou lá, o que você já passou? Só ele sabe as noites de plantão, o quanto estudou, o quanto se dedicou, o quanto leu livro, o quanto foi atrás de artigos. Ele acabou de mostrar aqui que se ele for ler só hipertensão é a vida inteira dele. Então,
Como ele escolher e selecionar essas coisas e ainda ter família, ainda ser um bom marido para Dani, ainda ser bom pai para os filhos dele, ainda ser ainda uma pessoa que tem família, que representa na vida dos pais. Olha o tanto de coisa que hoje a gente tem responsabilidade sobre a gente. Então, a gente não pode perder o foco de ter essas coisas em equilíbrio. Não é mais em um e menos em outro, é a gente viver tudo ao mesmo tempo. E nem aquela história de esperar a vida chegar para eu ser feliz, que agora eu vou... depois que eu tiver sucesso, aí eu vou aproveitar e vou ser feliz. Aí o cara tá todo doente e já morreu ali mesmo. Então, a vida tem que ser cada momento. O que eu diria para alguém ter saúde é, todo dia faça algo que vale a pena a tua vida. Se a partir de amanhã você vai dizer assim, poxa, vivi, fiz. Mas não é viver alocadamente. Confundir aquele carpe diem com assim, viver alopradamente. Carpe diem não, é entrega o seu melhor naquele dia como se fosse o último. Viva o presente. E assim, é entregue. Por isso entregue, que o nome né? é presente, né? Viva o agora. Ou seja, as pessoas às vezes estão aqui, estão preocupadas com ali, estão olhando no celular, estão não sei o quê. Não, cara, vive aquele momento, conecta com as pessoas. Isso aí já é um grande definitor da tua saúde. Dormir bem, conectar com pessoas, praticar atividade física, buscar os alimentos que têm mais saúde, que você se adequa mais para ter saúde. E tenho certeza, restrição calórica sempre fez as pessoas viver mais. Nenhum obeso chega a 100 anos. Então, comer menos e de mais qualidade faz você viver realmente mais. Não é à toa que a prática do jejum está na Bíblia. O jejum é realmente importante para ter o corpo se defender. Hoje em dia, uma criança tem febre, na 37 meses já estão dando de pirona, não deixa nem o corpo reagir. Quando o corpo precisar reagir um dia, ele já não sabe mais nem como se defende. Por quê? A gente intervém demais hoje em dia. Não quer que a criança sofra, não quer que ela passe por isso, não quer que caia. Está perdendo a oportunidade da criança aprender com a queda, aprender com a febre, aprender com a dor, aprender com o sofrimento. Porque foi isso que sempre fez a gente ser grande. Ou a gente não teve dificuldade na vida. E aí as pessoas não querem que os outros tenham, que não querem permitir que isso, quer que o mundo seja lindo e maravilhoso. As pessoas vão trabalhar e amanhã não querem ter dificuldade. Peraí, meu amigo, é a dificuldade que ensina, é o desafio que ensina. É malhar todo dia e machucar o músculo que faz ele crescer. Isso é em qualquer lugar. Na nossa mentalidade, na nossa vida, nas coisas que a gente faz, no relacionamento, a gente tem que estar sempre revitalizando os nossos saberes, nossas coisas. E não está fechado para nada, está aberto para tudo. Hoje em dia, nada me diz que é verdade ou mentira. É lógico que se a gente for pegar estudos de homeopatia, evidência é zero. Mas é reconhecida pela medicina. E como é que explica um negócio desse? Entende? Cadê a evidência da homeopatia? É zero. Porque vai diluir a aguinha, até virar uma aguinha que não tem nada. E aquele nada faz o cara melhorar. Ou seja, que placebo é esse que é reconhecido como medicina? Que é a acupuntura. Ou seja, tem alguns saberes que a gente não sabe, que a gente, muito tecnicista, não chega a alcançar esses negócios. A gente tem que abrir a mente. Na hora que a mente é aberta e você conecta com quem manda mesmo no mundo, que é Deus, e faz realmente a coisa ser boa para as pessoas que estão ao seu redor, não tem coisa melhor. Deus só veio trazer isso. Amém. Não é não? Ele só veio entregar, servir. Se a gente fizer essa mesma coisa, o sucesso na vida, a saúde, tudo dá certo. Então, o que eu desejo às pessoas é que elas possam realmente viver uma vida plena, fazer valer a pena, porque num dia, quando você não estiver mais lá, que as pessoas você só vai viver ainda se alguém ainda lembrar de você e tiver gratidão às coisas que você faz. Então, que a gente consiga realmente fazer na vida das pessoas. Agradeço demais ao convite de vocês. Estar com vocês, para mim, é um privilégio. É uma coisa que eu levo para a minha vida. Eu tiro um pedacinho de vocês aqui, levo comigo, porque são essas vivências que me faz ser maior, que me faz abrir mais a cabeça. E quanto mais eu vejo isso, eu vejo o quanto que eu ainda tenho que aprender e o quanto a gente tem que beber da fonte chamada sabedoria, né? Amém. Sabedoria para todos. E para achar você nas redes sociais, como é que a gente acha? dr.brenoferraz. Dr.Breno Ferraz é o Instagram. Por lá tem todos os contatos da gente. A nossa clínica mudou para Clínica Vida. Hoje eu passo a defender muito mais ela do que clínica urologia, próstata, câncer. Não. A gente quer trabalhar a vida das pessoas. E hoje a gente, claro que faz urologia, claro que eu opero, eu tenho que curar o cara que está com câncer. Mas a minha maior obstinação hoje é fazer as pessoas não adoecerem e as que estão vivendo nesse mundo corrido, sem energia, sem disposição, cansado, estressado, fadigado, mudar a vida do cara. Mudar muito no bem. Sentido mesmo, de mentalidade, de suplementações, de ajustes, de trazer o cardiologista para ele, de trazer o ginecologista, de trazer o neurologista para ser um líder. A gente precisa liderar pessoas. E as pessoas que nos procuram precisam muito isso da gente. Então, que a gente possa
realmente fazer na vida da pessoa o que é importante para ela ser feliz. Top demais. Pessoal, Show de bola. uma salva de palmas para Dr. Breno. Ele não tá ouvindo, né? Uma salva de palmas para ele. Palmas aqui para o Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Então, pessoal, a gente vai deixar aqui o endereço eletrônico de Dr. Breno. Sigam eles nas redes sociais e não deixe de nos seguir aí. Volte a seguir, entra no canal, vai lá no YouTube, dá o teu like, curte, compartilha esse conteúdo que é de extrema importância para vocês, porque a gente faz isso aqui com o maior amor e carinho para vocês. Porque o sabido aqui é você. Beijo, meus queridos. Até o próximo programa e vamos para a musiquinha final. Vou até ouvir a musiquinha final. Bota de novo. Vou botar de novo a musiquinha. Enfia aí o fio no buraco aí. O fio no buraco. Agora, olha a musiquinha.